Atenção, você que recebe o BPC Loas. Preste muita atenção nessa informação, porque hoje pode impactar diretamente a vida de milhares de famílias do Brasil, principalmente para quem depende do BPC Loas. Uma proposta que foi aprovada em comissão na Câmara poderá mudar uma coisa que mais preocupa quem recebe esse tipo de benefício: as revisões, as perícias, a insegurança de não saber se vai continuar recebendo. E agora existe uma possibilidade de pessoas passarem a receber o BPC Loas de forma vitalícia, com muito mais estabilidade. Mas calma, calma, porque eu vou explicar. Antes de cair em qualquer expectativa, você precisa entender exatamente o que foi aprovado e o que ainda poderá acontecer. Então, fica aqui comigo, porque eu vou explicar tudo de uma forma muito clara e simples. Mas antes, vou te fazer uma pergunta. Você recebe este benefício, o BPC Loas, ou conhece alguém que recebe? Se sim, me conta aqui nos comentários. E me diz também se você já passou por revisões ou perícias que já te deixou muito preocupado. Isso é mais comum do que parece. E é justamente por isso que este assunto está chamando muita atenção. Antes de falar a proposta, é importante entender o básico. O BPC Loas, ele é um benefício assistencial. Ele garante um salário mínimo por mês para duas situações: idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de qualquer idade. Mas tem um detalhe importante. Para ter direito a este benefício, a renda familiar ela precisa ser baixa, normalmente até um quarto do salário mínimo por pessoa. E diferente da aposentadoria, o benefício BPC Loas não exige contribuição. Mas, infelizmente, este benefício ele não dá direito ao 13º salário, porque ele é um benefício assistencial, com regras específicas. Vamos falar de um ponto que muita gente sente na prática, que é a insegurança. Quem recebe este benefício sabe o que pode acontecer, que ele poderá ser revisado. E isso preocupa muitas pessoas, pois elas podem ser chamadas para uma avaliação, para perícia médica, avaliação social, atualização de dados. E isso pode acontecer mais de uma vez. Agora, eu quero que você imagine a determinada situação. Uma pessoa que tem uma deficiência permanente, sem possibilidade nenhuma de recuperação. Mesmo assim, ela precisa passar por revisões ao longo dos anos. Isso acaba gerando muita ansiedade, medo, incerteza, e muitas famílias vivem exatamente essa realidade. E se você já passou por isso, deixe aqui nos comentários. Eu já passei. Eu quero entender quantas pessoas vivem nessa situação. E é justamente este problema que trouxe essa proposta para resolver, trazer mais estabilidade, mais segurança, principalmente para casos com deficiência permanente. A proposta do BPC vitalício. É preciso entender que esta proposta diz um projeto aprovado em comissão da Câmara, que propõe que pessoas com deficiência permanente passam a receber o BPC Loas de forma vitalícia, sem a necessidade de revisões constantes. Mas atenção, isso não vale para todos os casos. Existe um critério extremamente importante. A deficiência, ela precisará ser considerada permanente e irreversível, e sem a possibilidade de recuperação. E isso não é definido de uma forma simples. É feita uma avaliação, é chamada para uma avaliação biopsicossocial. Não é só o diagnóstico médico. Também são analisados as limitações no dia a dia, a capacidade de trabalho e o contexto social de cada pessoa. Por isso, cada caso ele é analisado individualmente. Agora me conta uma coisa. Você acha que esse tipo de mudança ele poderá trazer mais segurança para quem realmente precisa?
que ainda precisa de ajustes, isso é claro. Me diz, na sua opinião, você acha importante? Porque esse é um tema que está afetando muitas famílias. Auxílio para os dependentes. É um outro ponto importante que está nesta proposta. É o auxílio para os dependentes. Hoje, quando uma pessoa recebe o benefício BPC Loas, quando ela falece, as famílias ficam sem ter nenhuma renda. Nessa proposta está que as famílias que recebem o BPC Loas e a pessoa falece, a proposta é receber um salário mínimo até 6 meses após a morte deste beneficiário. Mas existem condições. É preciso morar com o beneficiário, estar inscrito no CAD único e comprovar baixa renda. A ideia é dar um tempo para que esta família ela consiga se reorganizar e evitar uma situação de vulnerabilidade imediata. Esse projeto ainda não virou lei. Ele foi aprovado na comissão, mas ainda precisa passar por outras etapas, outras comissões, votação na Câmara, votação no Senado e depois a sanção presidencial. Ainda pode mudar muita coisa nesse projeto. Durante esse processo, o texto ele poderá ser alterado, algumas regras podem mudar, outras podem ser ajustadas. Por isso é importante acompanhar com calma este projeto, sem criar expectativa antecipada, mas também sem ignorar o que está acontecendo, porque este tipo de proposta poderá sim trazer mudanças importantes para o futuro. Vamos resumir o que eu falei aqui. Existe sim uma proposta que poderá trazer mais estabilidades para o beneficiário do BPC Loas, em caso de deficiência permanente. Também existe a ideia de um auxílio para os dependentes, mas nada disso ainda está valendo. Agora, eu quero saber de você. Na sua opinião, o benefício BPC Loas deveria ter menos revisões para casos de deficiência permanente? O que vocês acham? Deixe aqui nos comentários. Escreva se este vídeo te ajudou. Compartilhe com alguém que também precisa saber dessa grande informação, porque muitas pessoas ainda não sabem dessas possíveis mudanças. E se você quer continuar recebendo conteúdos assim, inscreva-se no nosso canal para ficar sempre muito bem atualizado sobre benefícios assistenciais.